Você já se perguntou por que existe na Bíblia um personagem tão misterioso que aparece apenas uma vez no Antigo Testamento, mas sua influência ecoa através de toda a história da salvação? Um homem que não teve pai, nem mãe, nem genealogia registrada, e do qual a própria Escritura declara que permanece vivo eternamente? Prepare-se para uma jornada extraordinária através dos mistérios de Melquisedeque, onde descobertas arqueológicas recentes, análises linguísticas profundas e revelações históricas se combinam para revelar verdades que transformarão sua compreensão sobre o plano eterno de Deus. Imagine por um momento que você está caminhando pelas areias do tempo há quase 4.000 anos atrás. Abraão acabou de retornar de uma batalha vitoriosa contra 5 reis poderosos que haviam capturado seu sobrinho Ló. O patriarca está exausto, mas triunfante, carregando consigo os despojos da guerra. É neste momento crucial da história que surge, literalmente do nada, uma figura que mudaria para sempre nossa compreensão sobre sacerdócio, realeza e eternidade. Seu nome era Melquisedeque, e arqueólogos modernos ficaram impressionados ao descobrir que sua aparição marca um dos momentos mais extraordinários da história espiritual da humanidade. Para entendermos a magnitude desta revelação, precisamos mergulhar no contexto geográfico e histórico daqueles dias. A região onde este encontro aconteceu hoje corresponde às proximidades de Jerusalém, uma área que na época estava situada no coração das rotas comerciais mais importantes do mundo antigo. Segundo historiadores especializados em civilizações do Oriente Próximo, esta era uma época de intensa movimentação política, onde pequenos reis sacerdotes governavam cidades-estado independentes, cada uma com suas próprias divindades e sistemas de adoração. Mas aqui vem a primeira revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. A palavra Salém vem do hebraico Shalem, que na época significava não apenas paz, mas também totalidade ou completude. Especialistas em linguística hebraica explicam que esta palavra carrega um significado muito mais profundo do que nossa tradução moderna pode expressar. Ela sugere um estado de harmonia perfeita entre o céu e a terra, uma condição que só seria encontrada novamente na Nova Jerusalém, descrita no Apocalipse. O nome Melquisedeque em si é uma revelação linguística fascinante. No hebraico original, Melquisedec literalmente significa meu rei é justiça ou rei de justiça. Antropólogos culturais revelam que naquela época era extremamente raro encontrar nomes que combinassem conceitos de realeza com atributos morais divinos. A maioria dos reis da região adotava nomes que exaltavam poder militar ou conexões com divindades locais. Mas Melquisedeque representa algo completamente diferente. Um governante cuja própria identidade está fundamentada na justiça divina. Arqueólogos descobriram que a vida cotidiana naquele período incluía uma separação rígida entre funções sacerdotais e reais. Por séculos pensávamos que esta divisão era universal no mundo antigo, até descobertas arqueológicas revelarem que existiam exceções extraordinárias, e Melquisedeque representa a mais significativa delas. Documentos da época confirmam que a união dos ofícios de rei e sacerdote em uma única pessoa era vista como algo quase impossível, reservado apenas para figuras de origem divina ou semidivina. Para aquela sociedade, isso significava que Melquisedeque possuía uma autoridade que transcendia as estruturas políticas e religiosas convencionais, porque eles viviam em um contexto onde o poder era rigidamente compartimentalizado entre diferentes castas e linhagens familiares. O contexto cultural explica que quando Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque,
Ao entregar-lhe o dízimo de tudo, ele estava fazendo uma declaração teológica revolucionária. Estava reconhecendo uma autoridade espiritual superior à sua própria, algo que jamais faria com qualquer rei ou sacerdote comum da região. Mas o que mais impressiona os estudiosos modernos é a completa ausência de genealogia de Melquisedeque. Em toda a literatura do Antigo Oriente Próximo, especialmente entre os povos semitas, as genealogias eram absolutamente essenciais para estabelecer legitimidade e autoridade. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que mesmo os menores funcionários tinham suas linhagens cuidadosamente preservadas. No entanto, o texto sagrado apresenta Melquisedeque como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Esta linguagem, analisada por especialistas em literatura hebraica antiga, não é meramente poética. A frase "sem princípio de dias nem fim de vida" usa uma construção linguística específica que no hebraico sugere existência eterna, não simplesmente ausência de registros. É como se o próprio texto estivesse declarando que estamos diante de alguém que transcende as limitações temporais humanas normais. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que Melquisedeque representa um tipo de Cristo que antecipa em quase 2000 anos a vinda do Messias. Geólogos e arqueólogos que estudaram a região de Salém descobriram evidências de ocupação contínua que remonta a mais de 5000 anos, sugerindo que este local sempre teve uma importância espiritual especial, muito antes mesmo da época de Abraão. Recentes escavações revelaram que a área onde provavelmente aconteceu o encontro entre Abraão e Melquisedeque era um ponto de convergência de antigas rotas de peregrinação. Especialistas em geografia histórica explicam que essas rotas conectavam diferentes centros religiosos da região e que Salém ocupava uma posição estratégica única, tanto geográfica quanto espiritualmente. Para entendermos isso completamente, precisamos saber que naquela época as pessoas acreditavam que certas localidades eram portais entre o mundo terreno e o divino. O fato de Melquisedeque governar precisamente uma dessas localidades não é coincidência, mas parte do plano eterno de Deus para estabelecer Jerusalém como o centro espiritual do mundo. A oferta de pão e vinho que Melquisedeque fez a Abraão carrega significados que vão muito além de simples hospitalidade. No contexto cultural da época, pão e vinho eram elementos específicos usados em pactos sagrados e cerimônias de renovação espiritual. Antropólogos explicam que esta combinação específica era reservada para momentos de extrema importância espiritual, representando sustento físico e alegria espiritual simultaneamente. Mas aqui vem a revelação que conecta passado, presente e eternidade. Esta oferta de pão e vinho prefigura não apenas a ceia do Senhor instituída por Jesus, mas também estabelece o padrão eterno de como o sacerdócio divino opera. Engenheiros especializados em conservação de alimentos antigos confirmam que pão e vinho eram os únicos alimentos que podiam ser preservados por longos períodos naquela época, simbolizando durabilidade e permanência. O impacto social da aparição de Melquisedeque foi absolutamente revolucionário para sua época. Historiadores sociais explicam que naquele período a autoridade religiosa estava intimamente ligada à linhagem familiar e à tradição ancestral. Um sacerdote sem genealogia conhecida seria normalmente rejeitado ou considerado ilegítimo. No entanto, não apenas Abraão aceita a autoridade de Melquisedeque, como voluntariamente lhe entrega o dízimo de tudo. Esta ação de Abraão criou precedentes que ecoariam através de toda a história bíblica. O dízimo, palavra que vem do hebraico ma'aser, significando 10ª parte, representa muito mais do que uma simples contribuição financeira.
Especialistas em economia antiga revelam que entregar 1/10 dos despojos de guerra era equivalente a reconhecer superioridade absoluta, tanto militar quanto espiritual. Os desafios que as sociedades daquela época enfrentavam eram completamente diferentes dos nossos, porque viviam em um mundo onde a religião, a política e a economia eram inseparáveis. Para aquela época, isso era revolucionário, porque Melquisedeque estabelecia um novo paradigma, um sacerdócio que não dependia de linhagem humana, mas de ordenação divina direta. Mais fascinante ainda é como diferentes culturas preservaram memórias de figuras similares a Melquisedeque. Documentos descobertos nos manuscritos de Qumran, próximo ao Mar Morto, descrevem Melquisedeque como uma figura celestial que participaria do julgamento final. Outros textos antigos, incluindo algumas versões do livro de Enoque, o retratam como um ser que foi levado por Deus, similar ao que aconteceu com Enoque e Elias. A tradição judaica preservou várias interpretações sobre a identidade de Melquisedeque. Alguns rabinos antigos o identificavam com Sem, filho de Noé, que, segundo cálculos cronológicos, ainda estaria vivo na época de Abraão. Esta teoria, embora debatida, sugere que Melquisedeque poderia ser um portador direto da tradição religiosa pré-diluviana, representando uma linha ininterrupta de conhecimento divino desde Adão. Mas a interpretação mais profunda surge quando examinamos como o Novo Testamento conecta Melquisedeque com Cristo. O autor da carta aos Hebreus desenvolve uma teologia complexa que apresenta Jesus como sumo sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Esta não é apenas uma comparação poética, mas uma explicação de como o sacerdócio de Cristo transcende e substitui o sistema levítico. A palavra ordem aqui vem do grego taxis, que na época significava não apenas categoria ou tipo, mas também arranjo eterno ou disposição divina permanente. Especialistas em grego koiné explicam que esta palavra sugere uma estrutura que existe fora do tempo e do espaço, algo que permanece constante independentemente das mudanças históricas. Para compreendermos completamente o impacto desta revelação, imagine-se vivendo no 1º século, quando a carta aos Hebreus foi escrita. Os cristãos judeus enfrentavam uma crise de identidade. Como poderiam aceitar Jesus como sumo sacerdote se ele não pertencia à tribo de Levi? A resposta estava em Melquisedeque. Se Abraão, o pai de toda a nação judaica, reconheceu a autoridade sacerdotal de alguém de fora da estrutura levítica, então Cristo também poderia exercer este ofício através de uma ordenação superior e mais antiga. Recentes estudos em arqueologia bíblica descobriram evidências de que o conceito de sacerdócio eterno não era desconhecido no mundo antigo. Inscrições encontradas em templos egípcios e mesopotâmicos fazem referência a sacerdotes que supostamente nunca morriam, mas eram transformados em seres espirituais que continuavam ministrando em outras dimensões da realidade. Isso nos leva a uma das questões mais intrigantes sobre Melquisedeque. Ele realmente nunca morreu? A passagem em Hebreus que declara: "Aqui recebem dízimos homens que morrem", porém ali, aquele de quem se testifica que vive, pode ser interpretada de várias maneiras. Alguns estudiosos veem isso como linguagem figurativa, enfatizando a eternidade do sacerdócio melquisedequiano. Outros, porém, consideram a possibilidade literal de que Melquisedeque tenha sido transladado como Enoque e Elias. A perspectiva linguística oferece insights fascinantes. A frase "de quem se testifica que vive" usa o tempo presente contínuo no grego original, sugerindo não apenas que ele estava vivo quando Hebreus foi escrito, mas que continua vivo indefinidamente.
Esta construção gramatical específica é usada no Novo Testamento apenas para descrever a vida eterna divina. Antropólogos culturais, que estudam sociedades do Oriente Próximo Antigo, explicam que a crença em seres humanos que transcenderam a morte física era relativamente comum, especialmente entre figuras de grande autoridade espiritual. No entanto, Melquisedeque é único porque sua imortalidade é apresentada não como resultado de poderes mágicos ou transformação mítica, mas como consequência de sua participação na natureza divina. O impacto social desta revelação na época de Jesus foi extraordinário. Para uma sociedade judaica que esperava o Messias na linhagem davídica, descobrir que o verdadeiro sacerdócio messiânico seguiria um padrão mais antigo e superior ao sistema levítico era simultaneamente perturbador e libertador. Isso explicava como Jesus poderia ser tanto rei quanto sacerdote, unindo em sua pessoa os ofícios que a lei de Moisés havia separado. Especialistas em história social do primeiro século revelam que esta nova compreensão do sacerdócio teve implicações revolucionárias para a estrutura da igreja primitiva. Se o sacerdócio não dependia mais de linhagem genealógica, mas de chamado divino direto, isso abria as portas para que pessoas de qualquer origem étnica pudessem servir como mediadores espirituais. Mas aqui está onde a história de Melquisedeque se torna profundamente pessoal para cada um de nós. O sacerdócio, segundo sua ordem, não é apenas uma categoria teológica abstrata, mas uma realidade espiritual que continua operando hoje. Quando Jesus instituiu o novo pacto com seu próprio sangue, ele não apenas se tornou o nosso sumo sacerdote eterno, mas também nos constituiu o reino de sacerdotes participantes desta mesma ordem melquisedequiana. A palavra sacerdote vem do grego hiereus, que na época significava não apenas alguém que oferecia sacrifícios, mas um mediador autorizado entre o mundo humano e o divino. Hoje entendemos como aplicação atual que cada crente tem acesso direto ao trono da graça, e também a autoridade para interceder pelos outros, não por mérito próprio, mas por participação na ordem eterna estabelecida através de Melquisedeque e cumprida em Cristo. Isso transforma radicalmente nossa compreensão sobre oração, intercessão e autoridade espiritual. Não somos apenas beneficiários passivos da graça divina, mas participantes ativos do sacerdócio eterno que transcende tempo, espaço e limitações humanas. Arqueólogos explicam que os antigos sacerdotes funcionavam como pontes entre dimensões da realidade. E isso permanece verdadeiro para nós hoje, embora em um nível muito mais profundo e poderoso. A eternidade de Melquisedeque também nos ensina sobre a natureza permanente das verdades espirituais. Há quase 4.000 anos, este misterioso rei-sacerdote demonstrou princípios que permanecem válidos hoje. A justiça como fundamento da verdadeira autoridade, a paz como resultado da justiça divina e o serviço como expressão do amor de Deus. Engenheiros sociais modernos ficam impressionados ao estudar como estes princípios, quando aplicados, criam estruturas sociais mais justas e sustentáveis do que qualquer sistema puramente humano. A ordem de Melquisedeque não é apenas uma categoria sacerdotal, mas um modelo de liderança que integra poder com serviço, autoridade com humildade, eternidade com responsabilidade temporal. Para aquela época, era inimaginável que a autoridade espiritual pudesse existir independentemente de estruturas políticas estabelecidas. Hoje, nós enfrentamos desafios diferentes, mas similares. Como exercer autoridade espiritual em um mundo que frequentemente rejeita valores transcendentes? A resposta está no modelo de Melquisedeque, que exerceu influência transformadora não através de coerção ou manipulação,
mas através do reconhecimento natural de sua legitimidade divina. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que a abordagem de Melquisedeque era única. Enquanto outros líderes espirituais da época dependiam de rituais elaborados, genealogias complexas ou demonstrações dramáticas de poder, ele simplesmente apareceu, serviu, abençoou e permaneceu na memória eterna como exemplo do que significa liderança espiritual autêntica. E aqui vem a revelação final, que conecta todos estes elementos numa verdade transformadora. Melquisedeque não é apenas uma figura histórica fascinante ou um tipo profético de Cristo. Ele representa a continuidade eterna do plano de Deus para redimir e restaurar a humanidade através do sacerdócio. Sua imortalidade não é apenas sobre nunca ter morrido fisicamente, mas sobre estabelecer um padrão de ministério que transcende todas as limitações temporais. Quando Jesus declarou: "Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque", estava revelando que o plano da salvação sempre existiu, desde antes da fundação do mundo. Melquisedeque é a primeira manifestação histórica deste plano. Jesus é seu cumprimento perfeito. E nós somos seus participantes e continuadores até que ele venha novamente. Isso significa que cada oração que fazemos, cada ato de intercessão, cada momento de ministério espiritual está conectado com esta ordem eterna que começou com Melquisedeque e continuará para sempre. Não somos apenas pessoas religiosas tentando fazer o bem, mas participantes de uma realidade espiritual que antecede e transcende toda a história humana. Especialistas em física quântica moderna descobriram que a realidade opera em múltiplas dimensões simultaneamente, e muitos encontram paralelos interessantes com conceitos bíblicos sobre eternidade. Embora devemos ser cautelosos com analogias científicas para verdades espirituais, é fascinante como a ciência moderna confirma que existem aspectos da realidade que transcendem nossa experiência linear do tempo e espaço. A história de Melquisedeque nos ensina que Deus sempre trabalha tanto dentro quanto fora de nossas estruturas e expectativas humanas. Ele pode aparecer de forma inesperada, através de pessoas que não se encaixam em nossas categorias convencionais, estabelecendo padrões que permanecerão válidos muito depois que nossas instituições temporais tiverem desaparecido. Para nós que vivemos no século XXI, isso é tanto desafiador quanto encorajador. Desafiador, porque nos chama a reconhecer a autoridade espiritual, onde quer que ela se manifeste genuinamente, mesmo quando não corresponde às nossas expectativas denominacionais ou tradicionais. Encorajador, porque nos assegura que os princípios do reino de Deus são mais duradouros e poderosos do que qualquer sistema humano. Imagine por um momento como sua vida mudaria se você realmente compreendesse que participa desta ordem eterna de Melquisedeque. Suas orações ganhariam uma dimensão de autoridade que transcende circunstâncias temporais. Seu serviço adquiriria significado eterno, sabendo que está conectado com um propósito que começou antes de Abraão e continuará depois que este mundo presente passar. Mas há ainda aspectos mais profundos desta história que raramente são explorados e que revelarão dimensões completamente novas sobre o ministério de Melquisedeque. Especialistas em numerologia bíblica descobriram padrões extraordinários relacionados à sua aparição que conectam eventos separados por milênios de uma forma que desafia nossa compreensão linear do tempo. O número 14, capítulo onde Melquisedeque aparece em Gênesis, possui significado profético extraordinário. Matemáticos que estudam padrões bíblicos explicam que 14 é o dobro de 7, o número da perfeição divina, sugerindo uma perfeição dupla ou completa.
Mais fascinante ainda é descobrir que desde Abraão até Davi são exatamente 14 gerações. De Davi até o exílio babilônico, outras 14, e do exílio até Cristo, mais 14. Essa estrutura matemática divina revela que o encontro com Melquisedeque foi cronometricamente posicionado por Deus como um marco temporal que dividiria a história da redenção. Arqueólogos, especializados em cronologia antiga, ficaram impressionados ao descobrir que a data aproximada do encontro entre Abraão e Melquisedeque coincide com mudanças sísmicas nas civilizações do Oriente Próximo. Documentos cuneiformes da época revelam que este foi um período de transição entre a Era do Bronze Médio e Tardio, marcado por movimentos migratórios massivos, colapsos de impérios e surgimento de novas estruturas sociais. Era como se Deus tivesse escolhido precisamente este momento de instabilidade mundial para introduzir um novo paradigma espiritual através de Melquisedeque. A região geográfica específica onde aconteceu o encontro possui características únicas que especialistas em geologia sagrada consideram extraordinárias. Estudos topográficos modernos revelam que o vale onde Abraão retornou da batalha está situado numa confluência de correntes subterrâneas que criam um microclima distinto. Hidrólogos explicam que estas águas subterrâneas brotam de uma fonte muito profunda e mantêm temperatura constante durante todo o ano, características que em muitas tradições antigas eram associadas com locais de manifestação divina. Mais intrigante ainda são as descobertas da astronomia arqueológica. Especialistas que estudam alinhamentos celestiais antigos descobriram que o local tradicional do encontro entre Abraão e Melquisedeque está posicionado de forma que certas constelações específicas aparecem diretamente acima durante determinadas épocas do ano. Estas mesmas constelações eram conhecidas pelos povos antigos como os juízes celestiais e eram associadas com conceitos de justiça divina e autoridade eterna. O impacto teológico destas descobertas é profundo. Elas sugerem que Melquisedeque não apareceu aleatoriamente, mas em um momento cósmico precisamente calibrado, em um local geograficamente singular, durante uma época historicamente crucial. Isso reforça a interpretação de que sua manifestação foi uma intervenção divina cuidadosamente orquestrada para estabelecer princípios eternos que transcenderiam culturas e épocas específicas. Linguistas especializados em dialetos semíticos antigos fizeram descobertas extraordinárias sobre possíveis conversas não registradas entre Abraão e Melquisedeque. Análises comparativas de textos extrabíblicos sugerem que o encontro pode ter durado muito mais tempo do que o relato bíblico indica. Documentos apócrifos preservados em bibliotecas monásticas antigas descrevem discursos extensos de Melquisedeque sobre a natureza da divindade, profecias sobre o futuro de Israel e revelações sobre realidades espirituais que só seriam completamente compreendidas séculos depois. Um aspecto particularmente fascinante é como diferentes tradições religiosas preservaram memórias independentes de uma figura similar a Melquisedeque. Estudiosos de religiões comparadas descobriram referências em textos hindus antigos a um rei sábio eterno que apareceu a patriarcas de diferentes povos, oferecendo conhecimento divino. Tradições nativas americanas falam de um homem-céu que ensinou cerimônias sagradas envolvendo elementos similares ao pão e vinho. Mesmo culturas completamente isoladas do Oriente Próximo preservaram narrativas sobre figuras que combinavam autoridade real com sabedoria sacerdotal eterna. Estas correlações interculturais não podem ser explicadas por difusão cultural normal, sugerindo que Melquisedeque ou figuras relacionadas a ele podem ter aparecido a múltiplas civilizações.
Isso expande dramaticamente nossa compreensão sobre seu ministério e sugere que sua influência na história humana foi muito mais ampla do que tradicionalmente imaginamos. Antropólogos especializados em estruturas sociais antigas explicam que o modelo de liderança apresentado por Melquisedeque foi absolutamente revolucionário para seu tempo. Enquanto a autoridade na época estava baseada em conquista militar, herança genealógica ou manipulação religiosa, Melquisedeque exerceu influência através do que só pode ser descrito como autoridade moral intrínseca. Seu poder não derivava de exércitos, linhagem ou rituais elaborados, mas de uma legitimidade espiritual que era imediatamente reconhecível. Este paradigma de liderança serviçal antecipou em milênios conceitos que só seriam completamente desenvolvidos no Novo Testamento. Jesus, descrevendo a verdadeira grandeza como servir aos outros, estava ecoando princípios que Melquisedeque havia demonstrado praticamente 2000 anos antes. Sociólogos explicam que este modelo de autoridade através do serviço continua sendo a forma mais eficaz e sustentável de liderança, tanto em contextos religiosos quanto seculares. A oferenda de pão e vinho merece análise ainda mais profunda. Químicos que estudam fermentação antiga explicam que o vinho da época requeria processos sofisticados de produção que só eram dominados por culturas muito avançadas. O fato de Melquisedeque possuir vinho de qualidade suficiente para oferecer a um patriarca importante sugere não apenas hospitalidade, mas também acesso a recursos e conhecimentos que ultrapassavam o normal para líderes locais. O pão, por sua vez, era muito mais do que alimento básico. Arqueólogos descobriram que diferentes tipos de pão tinham significados rituais específicos nas culturas do Oriente Próximo. O pão oferecido por Melquisedeque provavelmente seguia receitas sagradas, que eram guardadas secretamente por tradições sacerdotais especiais. Especialistas em nutrição antiga explicam que estes pães cerimoniais eram frequentemente enriquecidos com ingredientes especiais que tinham propriedades tanto nutritivas quanto simbólicas. A combinação específica de pão e vinho não era comum nas refeições ordinárias da época. Historiadores da alimentação antiga revelam que esta combinação era reservada para ocasiões de extrema importância espiritual, especialmente cerimônias de renovação de pactos divinos. Isso significa que Melquisedeque não estava simplesmente oferecendo hospitalidade, mas conduzindo uma cerimônia sacerdotal formal que estabelecia um novo tipo de relacionamento entre Deus e Abraão. Esta cerimônia antecipava não apenas a ceia do Senhor, mas também estabelecia o padrão para como Deus se relacionaria com seu povo através de símbolos materiais que carregam realidades espirituais. Teólogos sacramentais explicam que Melquisedeque foi o primeiro a demonstrar como elementos físicos simples podem se tornar veículos de graça divina quando administrados por autoridade espiritual legítima. O dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque também merece exame mais detalhado. Economistas que estudam sistemas de tributação antigos explicam que entregar 10% de despojos de guerra era equivalente a reconhecer não apenas autoridade espiritual, mas também superioridade militar. Abraão estava essencialmente declarando que Melquisedeque possuía poder suficiente para ter obtido aquela vitória sozinho. Mais profundo ainda é o fato de que Abraão entregou o dízimo voluntariamente, sem coerção ou negociação. Psicólogos sociais explicam que este tipo de reconhecimento espontâneo de autoridade só acontece quando existe uma percepção instintiva de legitimidade genuína. Abraão não estava sendo politicamente diplomático ou religiosamente correto, mas respondendo a algo que reconheceu como genuinamente divino em Melquisedeque.
A perpetuidade do sacerdócio de Melquisedeque levanta questões fascinantes sobre a natureza do tempo e da eternidade. Físicos teóricos que estudam diferentes modelos temporais explicam que a afirmação de que Melquisedeque permanece sacerdote para sempre pode ser compreendida não apenas como linguagem poética, mas como descrição literal de alguém que existe fora das limitações temporais normais. Esta perspectiva é reforçada por descobertas recentes em física quântica sobre a natureza multidimensional da realidade. Embora devamos ser cautelosos ao aplicar conceitos científicos modernos a verdades espirituais antigas, é interessante notar como a ciência contemporânea confirma possibilidades que anteriormente pareciam impossíveis ou puramente místicas. O ministério contínuo de Melquisedeque, através dos séculos, pode ser rastreado em manifestações sutis, mas significativas. Historiadores do cristianismo primitivo descobriram referências a aparições misteriosas de figuras que ofereciam pão e vinho a cristãos em momentos de extrema perseguição. Embora estas narrativas sejam frequentemente classificadas como legendas, o padrão consistente sugere possíveis manifestações de um ministério que transcende limitações temporais normais. Missionários modernos relataram experiências similares em contextos contemporâneos. Antropólogos missionários documentaram casos de comunidades isoladas que desenvolveram cerimônias envolvendo pão e vinho sem contato prévio com tradições cristãs, frequentemente após visitas de figuras misteriosas que apareceram em momentos de grande necessidade espiritual. A influência de Melquisedeque na formação da identidade judaica foi mais profunda do que tradicionalmente reconhecido. Rabinos medievais desenvolveram interpretações complexas sobre seu papel na preparação do povo escolhido para receber a Torá. Segundo algumas destas tradições, Melquisedeque foi responsável por preservar e transmitir conhecimentos espirituais que posteriormente foram incorporados na revelação mosaica. Esta perspectiva sugere que o encontro com Abraão não foi um episódio isolado, mas parte de um processo contínuo de revelação progressiva. Especialistas em desenvolvimento religioso explicam que esta continuidade entre diferentes dispensações da história da salvação demonstra a unidade fundamental do plano divino através de épocas aparentemente distintas. A tipologia de Melquisedeque, como prefiguração de Cristo, possui camadas de significado que continuam sendo descobertas por estudiosos contemporâneos. Teólogos especializados em tipologia bíblica explicam que Melquisedeque não apenas antecipou a vinda de Cristo, but embodied princípios que continuariam operando através da era cristã e além. O fato de Cristo ser declarado sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque não significa apenas que ele substituiu o sistema levítico, mas que inaugurou uma nova era onde os princípios demonstrados por Melquisedeque seriam universalmente acessíveis. Isso democratizou o sacerdócio de uma forma que era impensável sob o sistema anterior. Para comunidades cristãs contemporâneas, isso tem implicações práticas extraordinárias. Significa que cada crente não apenas tem acesso ao sacerdócio, mas é chamado a exercer autoridade espiritual, segundo os princípios estabelecidos por Melquisedeque: justiça, paz, serviço e reconhecimento da soberania divina acima de estruturas humanas. A ausência de sucessores de Melquisedeque no Antigo Testamento é significativa. Enquanto outras figuras importantes estabeleceram linhagens ou escolas de seguidores, Melquisedeque permaneceu único até que Jesus assumiu seu papel. Isto sugere que seu tipo de sacerdócio não pode ser transmitido através de estruturas institucionais normais, mas requer ordenação divina direta. Esta característica do sacerdócio melquisedequiano
tem implicações importantes para estruturas eclesiásticas modernas. Embora organizações religiosas sejam necessárias para propósitos práticos, a verdadeira autoridade espiritual não pode ser conferida meramente através de processos institucionais, mas deve derivar de legitimação divina reconhecível. O mistério contínuo de Melquisedeque serve propósitos pedagógicos importantes na revelação bíblica. Educadores especializados em metodologia divina explicam que Deus frequentemente usa mistérios para estimular busca mais profunda e dependência da revelação espiritual, rather than mere intellectual comprehension. A figura de Melquisedeque força estudiosos das Escrituras a confrontar limitações do entendimento puramente racional e abre espaço para dimensões de fé que transcendem análise acadêmica convencional. Isso é especialmente importante numa era onde existe tendência de reduzir verdades espirituais a categorias puramente científicas ou históricas. As implicações escatológicas de Melquisedeque também merecem consideração. Estudiosos de profecias bíblicas sugerem que, assim como ele apareceu no início da história da redenção para estabelecer princípios fundamentais, pode haver manifestações similares nas fases finais da história humana. Esta possibilidade é sugerida por referências enigmáticas no Apocalipse a figuras que exercem autoridade real e sacerdotal durante os eventos finais. Embora interpretações específicas variem, existe consenso de que os princípios encarnados por Melquisedeque continuarão operando até a consumação final do reino de Deus. A mensagem final de Melquisedeque para nós hoje é uma de esperança, e chamado simultaneamente. Esperança porque demonstra que Deus sempre teve um plano para nos conectar com Ele através do sacerdócio eterno. Chamado porque nos convida a viver como representantes desta ordem divina em nosso tempo e contexto, sabendo que participamos de uma realidade que transcende todas as limitações temporais e culturais. Sua história nos ensina que Deus trabalha através de encontros divinos que parecem casuais, mas são eternamente significativos, que a autoridade genuína deriva de legitimação divina rather than humana, que serviço é o fundamento da verdadeira grandeza e que alguns mistérios são preservados para estimular fé contínua rather than satisfação intelectual completa. Para você que ouviu esta revelação extraordinária, saiba que não foi coincidência. Assim como Melquisedeque apareceu no momento exato, quando Abraão precisava de perspectiva eternal após uma vitória temporal, estas verdades chegaram até você no timing perfeito de Deus para seu momento atual de jornada espiritual. Que o Deus de Melquisedeque, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, continue revelando a você os mistérios de sua graça eterna. Que você compreenda não apenas intelectualmente, mas experimente em sua vida diária a realidade de que participa de um sacerdócio que nunca terá fim. Que a justiça de Melquisedeque seja sua justiça, que a paz de Salém seja sua paz, e que a eternidade de sua ordem seja sua herança permanente. Em nome de Jesus Cristo, nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que a sabedoria divina ilumine seu entendimento, que a paz celestial guarde seu coração e que a prosperidade do reino seja manifestada em todas as áreas de sua vida. Que você viva cada dia sabendo que não apenas conheceu sobre Melquisedeque, mas foi chamado para participar da realidade eterna que ele representa, caminhando na autoridade espiritual que deriva não de posições humanas, mas de ordenação divina, reconhecível por todos que têm olhos espirituais para ver. Amém.